Bem-vindos ao canal Esconderijo da Alma. Faça o ID de Cristo, curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Para mais pessoas conhecer a palavra de Deus, vamos ao vídeo. Demonologia é um dos assuntos mais evitados nos sermões e ensinamentos cristãos. O silêncio em torno desse tema é intrigante, especialmente considerando que nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em ensinar sobre demônios e interagir diretamente com eles durante seu ministério na Terra. A relutância em explorar ou discutir a demonologia dentro do cristianismo é desconcertante. Por que os crentes escolheriam ignorar um tópico que nosso Senhor e Salvador consideraram significativo o suficiente para abordar? A verdade é que enterrar nossas cabeças na areia não altera a realidade dos demônios. Isso não diminui nem exagera a existência deles. Eles são reais e uma parte muito real do mundo em que vivemos. A demonologia é o estudo dos demônios, focando em suas origens, natureza e nas várias maneiras como interagem com o mundo. A demonologia cristã, mais especificamente, aprofunda o que a Bíblia nos ensina sobre essas entidades malévolas. Ela fornece uma estrutura para entender o verdadeiro reino demoníaco, baseado em escrituras, em vez do sensacionalismo frequentemente encontrado na cultura popular. Este ramo de estudo teológico capacita os crentes com conhecimento sobre demônios, revelando suas características, comportamentos e as estratégias que empregam em sua guerra contra Deus, seus anjos e a humanidade. No cerne do ensino da demonologia cristã está a compreensão de que Satanás e seus demônios são reais. Eles podem e realmente afetam nosso mundo de maneira tangível. Não são conceitos abstratos ou símbolos do mal, mas sim seres pessoais com vontade, intelecto e profunda hostilidade para com Deus, a humanidade e tudo o que é bom. Esses seres escolheram se rebelar contra seu Criador e, ao fazê-lo, tornaram-se adversários da humanidade, buscando nos afastar de Deus, por meio de engano, tentação e opressão. Compreender a demonologia cristã é crucial por várias razões. Em primeiro lugar, remove o véu de mistério, que frequentemente envolve o tema dos demônios, desmistificando sua existência e operações. A verdade é que não se pode lutar contra um inimigo que não se sabe que existe ou, pior ainda, contra um inimigo em que nem se acredita. Essa desmistificação é vital para dissipar o medo e a superstição, que podem obscurecer nosso julgamento e levar a uma fascinação doentia pelo demoníaco ou uma negação total de sua existência. Em segundo lugar, a demonologia cristã serve como uma ferramenta para a guerra espiritual. Ela nos alerta para a realidade dos esquemas de Satanás e as táticas empregadas por seus seguidores em sua campanha incansável contra o reino de Deus. Ao entender como os demônios operam, os crentes podem se proteger melhor contra o engano espiritual e ataques, permanecendo firmes em sua fé e equipados com a armadura completa de Deus. Algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo. Essa afirmação pode despertar curiosidade ou até ceticismo, mas dentro do contexto da demonologia cristã, destaca uma verdade profunda, que tem sido evidente desde os tempos antigos e permanece até hoje. Essa verdade é vividamente capturada em Tiago, capítulo 2, afirma que os demônios também creem e tremem. Este versículo conciso, mas profundamente evocativo, traz à tona a intensa reação dos demônios à certeza da existência de Deus. O foco no aspecto do tremor revela muito sobre a natureza dos demônios, o poder de Deus e as implicações para os crentes. O termo tremor transmite uma sensação de medo, ansiedade ou agitação tão intensa que não pode ser ocultada. Isso indica uma manifestação física de um sentimento profundamente arraigado de terror. Mas, o que exatamente instiga tal reação profunda desses seres malévolos, não é apenas o reconhecimento da existência de Deus, mas o pleno reconhecimento de sua soberania absoluta, santidade e o julgamento inevitável que os aguarda.
Ao contrário dos humanos, que podem vacilar na fé ou compreensão, os demônios possuem uma consciência aguda da onipotência de Deus e da futilidade final de sua rebelião. Em toda honestidade, podemos aprender muito com isso. Vivemos em um mundo que não teme o Senhor, que até zomba de Deus, que não treme diante do nome do Senhor, que não se abala com o fato de que um Deus santo está zangado. Um mundo que não acredita que existe um Deus. No entanto, tenham certeza, meus irmãos e irmãs, que está chegando o momento em que cada indivíduo que não tremer diante do nome do Senhor se curvará e confessará que Jesus é Senhor. Mas, se a verdade for dita, isso ocorre porque as pessoas deste mundo não entendem verdadeiramente quem é Deus. Vez após vez, somos lembrados de temer ao Senhor, como no livro de Mateus: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temei, antes, aquele que é capaz de destruir a alma e lançar o corpo no inferno. Em Provérbios, número 9, diz que o temor do Senhor é o começo da sabedoria e o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão. Esse conhecimento, aliado à certeza de sua derrota e punição, instila neles um terror tão profundo que os faz tremer. Durante uma palestra na escola do seminário, fomos apresentados a um exemplo elucidativo por um professor especializado em demonologia. Ele compartilhou um encontro envolvendo um grupo de estudantes lidando com um homem possuído por demônios. Ao confrontar o demônio dentro do homem, a voz que emanava dele era assustadoramente distinta da sua própria. Mas, surpreendentemente, o demônio exibiu uma resposta veementemente negativa ao nome de Jesus. Essa reação destaca o medo que os demônios têm em relação a Jesus Cristo, enfatizando o poder inerente em seu nome e o medo mais amplo que tem para com Deus. O tremor dos demônios é um testemunho do poder e majestade de Deus, o Criador que falou o universo à existência. Sua santidade é inacessível pelo pecado e sua justiça é inabalável. Os demônios possuem uma compreensão íntima do poder de Deus, uma compreensão de Deus, em sua glória, que nós, seres humanos, não compreendemos totalmente. Acredito que nós, mesmo como cristãos, muitas vezes damos Deus como certo. Deus está tão acima de nós, tão distante quanto os céus estão da terra, tão distante quanto o norte está do sul. Ele existe em um reino próprio, em uma classe própria. Ele não é um homem glorificado. Muitas vezes, tentamos transformar o Senhor Jesus Cristo em um homem glorificado, ou em um profeta glorificado, para que ele opere um pouco acima de nós e, assim, possamos entendê-lo com nossas mentes limitadas. No entanto, você não pode entender totalmente Deus. Não pode entender um ser que viveu desde a eternidade até a eternidade, um ser que não tem começo. Você não pode entender um ser cujos comandos, os ventos e as ondas obedecem, um ser que está em um reino fora do tempo. Você não pode entender um ser que não tem começo. Você e eu temos um começo, anjos e demônios têm um começo, os céus e a terra têm um começo. Miguel Arcanjo, Gabriel, Lúcifer, a queda e Apolo, o destruidor, todos têm um começo. No entanto, Deus não. Ele é de idade em idade, de geração em geração. Antes que houvesse um começo, ele estava lá. A rebelião deles não obscureceu a onipotência de Deus, de sua percepção. Pelo contrário, acentuou a realidade de sua autoridade suprema. Eles não tremem por reverência, mas por medo, plenamente conscientes de sua oposição ao Todo-Poderoso. Esse profundo temor de Deus, manifestado pelos demônios, não é um conceito abstrato, mas uma realidade tangível, com implicações para os crentes. O encontro descrito pelo professor serve como um lembrete vívido da guerra espiritual na qual os crentes estão envolvidos. Ele destaca a autoridade no nome de Jesus, um nome que, até mesmo as forças demoníacas, reconhecem e temem, é um nome acima de todos os nomes. Isso reafirma a posição de poder do crente ao permanecer na fé e a autoridade concedida a nós, por meio de Cristo.
Além disso, serve como um lembrete sóbrio da realidade do mal e da constante batalha espiritual que ocorre invisivelmente. Algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo, mais do que uma declaração sensacionalista, é um reflexo do conflito cósmico entre o bem e o mal. Um conflito no qual o nome de Jesus Cristo emerge com toda a autoridade. Ao longo da história, inúmeras pessoas têm vivenciado fenômenos inexplicáveis que só podem ser descritos como atividade demoníaca ou paranormal. Esses eventos muitas vezes deixam as pessoas se sentindo impotentes, aterrorizadas e, às vezes, até questionando sua própria sanidade. No entanto, em meio a esses encontros aterrorizantes, existe um poderoso testemunho do nome acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Várias vezes foi relatado que, ao mencionar seu nome, toda forma de atividade demoníaca e distúrbios paranormais cessa imediatamente. Uma das manifestações mais comuns desses encontros é experienciada por meio da paralisia do sono. Indivíduos relatam estar presos entre os estágios do sono, incapazes de se mover ou falar, frequentemente percebendo uma presença ameaçadora, pressionando sobre eles ou até mesmo presente no ambiente. Essa condição aterrorizante, que borra as fronteiras entre os reinos físico e espiritual, deixa os afligidos genuinamente com medo por suas vidas. No entanto, notavelmente, inúmeros testemunhos surgiram de pessoas que, em meio ao medo, conseguiram invocar o nome de Jesus. Nesse momento, a força opressora desaparece e eles são libertos de sua paralisia, uma demonstração profunda da autoridade investida no nome de Jesus. Esse fenômeno não é apenas anedótico, reflete uma verdade espiritual mais profunda e evidente na vida de Jesus Cristo, conforme retratado nos Evangelhos. Quando confrontado com forças demoníacas, a mera presença de Jesus provocava medo e submissão nos demônios. Eles o reconheciam, tremiam diante de sua autoridade e imploravam a ele, plenamente cientes de seu poder, para comandá-los. O Evangelho de Marcos relata vários desses encontros, como em onde Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Os demônios imediatamente reconhecem Jesus, tremem de medo e suplicam para não serem atormentados antes de serem expulsos. E, chegando ele ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Expulsai-nos, permite-nos entrar no rebanho de porcos. E ele lhes disse: Ide. E, saindo eles, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreram nas águas. E os que cuidavam deles fugiram e, indo à cidade, contaram tudo, inclusive o que acontecerá aos endemoninhados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Este relato destaca a soberania inigualável de Jesus Cristo sobre o reino espiritual. Apesar de sua natureza rebelde contra Deus, eles reconhecem a supremacia de Jesus Cristo. Esse reconhecimento, manifestado através do medo e da submissão, é um poderoso lembrete da vitória que Jesus conquistou sobre os poderes das trevas, por meio de sua morte e ressurreição. Os crentes são encorajados a se firmar nessa verdade, sabendo que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita neles por meio do Espírito Santo. O aumento dos relatos de encontros com demônios e atividades paranormais em diversas culturas ao redor do mundo clama por uma assertiva ousada na fé, no poder do nome de Jesus. É um chamado para lembrar que, ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Os demônios tremem de medo, pois um dia receberão o que lhes é devido. Satanás e todos os demônios do inferno passarão a eternidade no lago de fogo, como vemos em Mateus, ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
O inferno e o lago de fogo foram criados para demônios e Satanás, e eles têm plena consciência de seu futuro, de passar a eternidade no lago de fogo. Emeretem sua punicao. Às vezes, penso comigo mesmo, o que você estava pensando, Satanás? O que você estava pensando, quando era o querubim ungido, estavas sobre o monte santo de Deus, andavas no meio das pedras de fogo, foste perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, estavas no Éden, o jardim de Deus, adornado com todas as pedras preciosas. E mesmo assim, escolheste rebelar-te contra um Deus santo. O que estavas pensando, Satanás? Foste feito perfeito, maravilhoso, glorioso, o mais alto dos anjos. O que estavas pensando, Lúcifer, ao rebelar-te contra teu Criador? Deus é justo, Deus é santo, Ele é supremamente justo, e o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, e eles sabem disso. Eles estão cientes de seu futuro de passar a eternidade no lago de fogo, e ele merece sua punição. Pense na carnificina e destruição que Satanás e seus demônios causaram ao longo da história da humanidade. Nenhum outro ser em toda a criação fez o que ele fez. Ele quebrou vidas, lares e futuros. Pense no número de sepulturas, direta ou indiretamente, que existem nesta terra por causa de Satanás. As pessoas têm a percepção de que o diabo e seus demônios estarão no comando, governando sobre as pessoas, para garantir que sofram. Essa é a representação de Hollywood, mas não, o diabo e seus demônios não estarão no comando do lago de fogo, eles estarão sofrendo. Quando os demônios confrontaram Jesus, durante seu ministério na terra, suas reações revelaram muito sobre sua compreensão da autoridade espiritual e da escatologia, o estudo dos últimos tempos. Um exemplo particularmente marcante disso é registrado no Evangelho, onde os demônios, ao se depararem com Jesus, perguntam: "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Essa pergunta, encontrada na passagem do livro de Mateus, está carregada de significado teológico e revela muito sobre a natureza das entidades demoníacas, sua consciência do julgamento divino e a autoridade de Cristo. A expressão "e antes do tempo" é especialmente evocativa, sugerindo que os demônios estão cientes de um tempo designado para seu julgamento final. Isso está alinhado com os ensinamentos bíblicos, que falam de um momento futuro em que Satanás, juntamente com seus demônios, será lançado no lago de fogo. Essa pergunta a Jesus revela seu entendimento de que há uma cronologia divina para eventos cósmicos, incluindo seu próprio julgamento. Isso destaca um certo temor e antecipação de seu destino inevitável, indicando que, mesmo continuando sua rebelião contra Deus, eles estão plenamente cientes da futilidade de sua posição. Eles estão cientes que o tempo já está determinado e que nada pode mudar isso. Muito obrigada por assistir e Deus abençoe. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Ao compartilhar estará fazendo o ID de Cristo, ajudando a levar a palavra dele. Que Deus traga sobre você e sua família bênçãos e paz. Até o próximo vídeo.